E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e vamos falar de bancos. Juntamente a esse assunto tem resultado trimestral e principalmente pontos aí que têm feito a diferença nos resultados dos bancos. Eu vou até deixar listado aqui nos grandes bancos, é em torno deles que eu vou comentar nesse vídeo de hoje. Mas já me fala aí em qual desses bancos que você investe. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no meu canal, ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Então, vamos lá. Começando falando do Banco Santander, lembrando que o que eu vou trazer aqui são fatos principalmente, tá pessoal? E algumas opiniões também baseadas em números, como sempre, sem fanatismo, com racionalidade para você entender os pontos de atenção principalmente. O Santander, então, entre os 4 grandes bancos, é um dos que vem bem abaixo aí do potencial, mas está complicado ainda. Então, primeiro vamos ver aqui os números, se nós temos dados positivos. Vamos começar pelo lucro. Então, conforme eu já falei em vídeos passados aqui, para quem está comprado em Santander, é olhar daqui para frente trimestre pós trimestre. E aí, nesse sentido, a gente vê aqui o lucro de 2,7 bilhões, até cresceu 18% em relação ao segundo trimestre. Então, desde o primeiro trimestre é uma evolução do lucro. Mas se você for olhar para o passado, aí está deixando muito a desejar ainda. Na comparação semestral ainda é uma queda aí de 36%. E olha que 2022 a coisa já estava desandando. Então, é como eu disse, olhar trimestre pós trimestre, daqui para frente. E aí os números pelo menos mostram que o banco está se movimentando. Se a gente olhar a inadimplência, que é o ponto que vem pegando, a gente vê que vem caindo. Isso é bom, as despesas aí com provisão ou custo do crédito vem caindo aí trimestre pós trimestre. Os indicadores de inadimplência agora sim podemos dizer que caíram de fato. Olhando aí o total ficou em 3%. Talvez o dado mais importante aqui para o banco hoje seja esses aí de inadimplência. E aí quando a gente vai olhar mais à frente a margem financeira, porque o resultado de uma empresa é o conjunto de fatores, a margem financeira que é muito importante também, na verdade deveria ser o destaque do banco, porque é aqui que está o spread do banco, a margem que ele ganha nas operações. Veja que se a gente olhar trimestre pós trimestre, está ruim ainda, porque está caindo. E o que está acontecendo aqui, se o lucro está subindo? Isso aqui é reflexo das medidas que o banco vem tomando para poder proteger a carteira, basicamente. Então, pode-se dizer que está ruim, mas está bom, porque o banco ele vem adotando essas medidas para conter a inadimplência, e uma delas é focar em clientes com menor perfil de risco, ou com melhor perfil de risco. E, consequentemente, o banco vem adotando uma política aí, de produtos com garantias. Ou seja, consequentemente, os clientes eles vão ter uma taxa melhor, porque eles têm um perfil de risco melhor, e isso obviamente diminui o spread para o banco. E aqui um dado importante e até curioso também, digamos assim, que tem feito a diferença não só para o Santander, mas para todos os bancos, olhando para resultados, que são as operações com o mercado. Isso aqui daria até um vídeo inteiro para a gente poder falar, explicar melhor, mas basicamente é o resultado com as operações de tesouraria do banco. Diferente das operações com os clientes, que na maioria das vezes são contratos mais longos, de empréstimos aí para os clientes do banco, onde o banco ganha com o spread, como a gente acabou de ver. Aqui não, aqui já são contratos de curto prazo, como se fossem mesmo empréstimos ou operações que o banco faz aí com outras instituições no curto prazo. E aí que está o ponto, nessa linha aqui, a Selic alta, ela deteriora o resultado, ou contribui para deteriorar o resultado. Exatamente como a gente está vendo aqui para o Banco Santander. Veja que ele vem amargando essa margem negativa. Isso aqui é prejuízo de tesouraria, tá? E aqui não era para ser tão relevante nos números dos bancos, mas só para você entender o que eu estou comentando aqui. O Banco Itaú, por exemplo, ele faz operações de hedge para se proteger e até maximizar os ganhos aí com a tesouraria. Veja aí que nessa linha, os números, aqui são números do Itaú, os números são positivos aí para o banco, ou seja, ele está ganhando dinheiro com as operações em tesouraria, diferente do Santander. Olha só o Banco do Brasil, também, mesmo caso, desde 2019, resultado positivo nessa linha. Só no primeiro semestre de 2022, que ficou no 0 a 0, quase que não ganhou dinheiro com isso, mas também não perdeu. E agora, no primeiro semestre de 2023, voltou a ganhar. E agora, olha o Bradesco, está perdendo dinheiro ainda, está
talvez nesse trimestre aí que nós ainda veremos, não tem o resultado divulgado ainda, talvez vai virar para lucro. Mas até então está no prejuízo aí com a tesouraria. Voltando aqui para o Santander, então, ó, veja que ele está perdendo muito mais dinheiro nessa linha do que os outros bancos. Ou seja, o banco está dependendo de queda da Selic, né? Quem diria, né? Banco depender de queda de juros. Pois é, acontece e a gente está vendo isso acontecer para o Santander nesses momentos aqui que a coisa ainda está um pouco adversa aí para Santander e para Bradesco. Só que é importante frisar um detalhe aqui, que essa linha ela não é tão impactante no resultado de um bancão, tá? Ou pelo menos ela não deveria ser, tá certo? A questão é que os resultados do Santander eles estão tão deteriorados que até isso aqui está pesando hoje. Mesmo com a recuperação que a gente está vendo ainda, né, são aí mais de 800 milhões de resultado negativo de tesouraria. Ou seja, se a gente comparar percentualmente ao lucro recorrente desse trimestre, representa aí 30% desse lucro. Então, assim, é uma questão curiosa, como eu disse, né, porque até pouco tempo ninguém falava de resultado de tesouraria de banco. Ninguém, nunca foi uma linha tão relevante. Mas desde que os resultados dos bancões começaram a deteriorar, né, depois da pandemia para cá, o resultado de tesouraria começou a fazer a diferença dos resultados, porque quem soube trabalhar isso bem, né, como foi o caso aí do Itaú principalmente, que faz com excelência, né, até ganha dinheiro com isso, e o Banco do Brasil também, a gente vê que isso ajudou a minimizar os impactos que afetam o lucro. E já no caso do Bradesco, né, e principalmente aqui do Santander, acaba piorando os números, tendo em vista que as outras linhas estão deterioradas. Então acabou que virou uma linha muito importante para o banco corrigir, porque está puxando o resultado para baixo ainda mais. Então é complicado, né, o banco depender de resultado de tesouraria, não dá realmente, né? Mas melhorando isso aqui vai fazer bastante diferença no resultado, mesmo não sendo o foco, como eu acabei de falar. O foco dos bancos em geral, né, é a margem com clientes. Ela é quem move curva e é ela que o Santander precisa retomar, frisando mais uma vez, né? Infelizmente, primeiro, vai acontecer isso daqui que a gente está vendo, né? Vai cair mesmo, para depois talvez subir ou se estabilizar para depois subir. Faz parte, paciência é a estratégia do banco para reduzir a inadimplência, então a gente tem que ter calma. E nessa tela aqui a gente vê um pouco do que eu acabei de falar, né, em relação ao que o banco está fazendo para melhorar principalmente a carteira de crédito e os índices de inadimplência, né? Aqui a gente tem as principais linhas de negócio, né, a parte aí de pessoa física, que era o gargalo, digamos assim, no sentido de inadimplência, por ser a maior parte das operações do banco. Como eu falei, né, o banco vem priorizando produtos com garantias, buscando melhor perfil de risco aí junto a esses clientes, e aí 67% da carteira de crédito são com garantias. E é como eu falei, tá? São números de recuperação, olhando trimestre pós trimestre em 2023, mas historicamente são números ruins ainda, né? Bem deteriorados. Olhando aqui para o ROI, que é a principal métrica de rentabilidade, está em 13,1%, ou seja, está no quarto trimestre seguido de evolução, mas muito abaixo aí, né, dos 20%, 19% que foram reportados no início de 2022 e ainda abaixo dos 15% reportados no terceiro trimestre de 2022, onde a coisa já estava ruim. Então a conclusão aqui, para mim, é o seguinte, né, os números estão melhorando, sim, mas ainda muito abaixo do que poderiam estar. Vamos ver algumas avaliações aí, né, da mídia em relação ao resultado do Santander, algumas apontando aí melhorias, como eu falei, né, em relação à inadimplência principalmente, outras avaliações até mais otimistas, recomendando compra até, né, como é a avaliação do BB Investimentos, porém algumas avaliações ainda céticas, apontando que os resultados ainda não justificam compra dos papéis do Santander. E no geral aqui o consenso de mercado atualizado aí na data de ontem, nós temos 3 recomendações de compra, 9 ficando de fora, aguardando, e 2 recomendações para venda. E olhando os dividendos, né, tinha subido bastante aí nos últimos anos os proventos aí do Santander, porém 2023 veio abaixo aí, né, de 2018 e 2019, por exemplo, mostrando que hoje a coisa está bem pior até do que antes da pandemia ainda, né? Então não tem segredo aqui, menos lucro é menos dividendos pela frente. E se a gente olhar estimativas, o consenso de mercado aqui no Status Invest estima melhoras em relação ao dividendo, dado que, como eu falei, né, o banco vem retomando os lucros aos poucos ainda, mas vem retomando, porém ainda assim é um yield estimado baixo.
E aí eu quero aproveitar só para fins de comparação para você fazer uma reflexão, porque muita gente critica, por exemplo, a Itaúsa, né? Por que eu estou falando isso? Para você entender que os cenários mudam. As empresas também passam por adversidades e acabam mudando também algumas questões. Você tem que se policiar para não entrar no vício, né, de girar a carteira. Itaúsa, em meio à pandemia, né, deixou de ser ação para dividendos, perdeu o fundamento para alguns que buscam dividendos e muita gente girou carteira, né, aqui para o Santander, substituindo Itaúsa. Agora nós podemos sim dizer que o Santander está perdendo fundamento para dividendos, enquanto a Itaúsa está retomando esse fundamento. Mas nessa métrica, Itaúsa está melhor que Santander, além do que Itaúsa está aumentando o lucro e o dividendo, enquanto o Santander está diminuindo, sem falar que Itaúsa está mais descontada do que o Santander hoje. E aí, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você vai girar a carteira de novo, igual você fez com a Itaúsa? É o ponto aí para você refletir, tá bom? E em relação a isso, né, muita gente tem perguntado também sobre a venda de ações por parte dos diretores do banco. Ou seja, os diretores estão vendendo as ações. Gente, não entra nessa pilha. Muita gente faz vídeo, faz post falando sobre isso só para dar clique. Sabe qual que é a interferência disso aqui na composição acionária do banco? Zero, nada. Não é isso aqui que está fazendo as ações do banco cair, não caia nessa. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Eu expliquei com fatos, tá bom? Interessante desse tipo de vídeo que eu sempre trago argumentos para você entender. E aqui eu falei, né, do porquê você não precisa se preocupar com isso. O vídeo está no card aí para quem quiser acessar, tá? O que você tem que se preocupar com o Santander é outra coisa muito mais grave, tá? O que está fazendo as ações caírem é o que eu estou comentando aqui hoje. Resultados fracos, tá bom? Isso que faz a ação cair e não se recuperar, caso os resultados não se recuperem. É isso que você tem que monitorar, é o negócio do banco. Claramente, né, ele segue pressionado, os resultados ainda não agradam tanto, né? Mesmo com a queda das ações, ele não está descontado hoje, tá bom? Na minha opinião, principalmente comparado aí com os outros bancos, né, que é o correto a se fazer. Ele está em último na fila aí, tá? E apesar de eu acreditar que ele vai se recuperar, sim, mas até lá tem coisa muito melhor para avaliar no setor financeiro nesse momento, tá certo? Então, vamos aguardar os próximos resultados aí dos demais bancos e eu vou atualizando vocês aqui dos próximos números, tá certo? Um abraço então, bons estudos e até a próxima.